Oi, muito bom dia. Bom Boa dia. tarde já. Boa tarde. Caroline do Fox Sports. Tudo bem, Carolina? Tudo bem. Tudo ótimo. Existe esse assunto do momento que a gente não pode fugir, que é essa proposta do Flamengo envolvendo o Pedro. O que a gente quer saber é o que disso que foi veiculado até agora, referente a valores, a percentuais, enfim, o que é verdade, e se existe a proposta desse jogador sair para o Flamengo. Bom, vamos lá. Primeiramente, dizer que, como todos vocês sabem, a legislação determina que a proposta sempre seja feita de clube para clube, né? O Flamengo, que hoje possui conosco uma relação de cordialidade, até por causa das questões envolvendo o Maracanã, fez o movimento, ou seja, dentro do direito do Flamengo, de nos enviar uma proposta pelo Pedro, ok? Esse é o fato concreto. O Flamengo enviou essa proposta. Na proposta enviada especificamente pelo diretor Bruno Spindel, eles pedem, obviamente, confidencialidade com relação aos valores da proposta, e sendo da parte do Fluminense, da nossa maneira de trabalhar sempre dentro dos limites da ética e dos ditames legais, eu, obviamente, não vou falar de valores, porque o próprio Flamengo, na sua carta, nos solicita isso. Então, o que eu posso te dizer é isso: o Flamengo enviou uma proposta e nós, de pronto, informamos ao Flamengo que, para qualquer rival nosso no futebol brasileiro, a única possibilidade do atleta sair seria, obviamente, pagando a multa integral prevista em contrato, ok? E desde que o atleta também queira, tenha vontade de se transferir. Para ficar bem claro, é isso. Isso é uma questão da lei. Havendo pagamento integral da multa contratual e tendo o atleta o desejo de sair para qualquer rival, isso funciona não só para o Brasil, como também para o exterior. A proposta do Flamengo não chegou nem perto disso e nós dissemos que não fazemos a operação. É isso. O senhor chegou a conversar com o jogador a respeito disso? Essa proposta chegou formalmente a ele? E aproveito para perguntar também se, hipoteticamente, o Flamengo conseguisse arcar com esses valores que são pedidos pelo Fluminense em relação à multa, se haveria essa liberação ou não, a preferência é de um clube do exterior, tendo em vista a rivalidade. Bom, vamos lá, para te explicar tecnicamente. Se o Flamengo ou qualquer outro clube pagar a multa integral do jogador, e o jogador, obviamente, quiser ir, aí não é só o Fluminense, nenhum clube do mundo pode impedir que um atleta saia caso a multa que está estipulada em contrato mínima seja paga, ok? Então, essas multas que existem em contrato, elas são multas oriundas, inclusive, da legislação. Para te deixar bem mais claro, a multa para o exterior, ela é sempre colocada no valor em que o clube acha que vale o atleta, e a multa nacional ela é calculada em cima da variação salarial, ou seja, então não teria por que eu te perguntar, te responder isso, desculpa, simplesmente porque isso seria uma situação que eu te confesso que desde que desde que a legislação entrou em vigor, nunca houve no futebol brasileiro qualquer clube que tenha pago a multa integral de um atleta. O Flamengo fez uma proposta, como eu te falei, bem abaixo desse valor, e nós, obviamente, respondemos que não fazemos a operação, que aí dependeria, sim, da nossa vontade do atleta sair. Você me fez uma outra pergunta, eu já vou te responder, que foi se o atleta falou conosco, nos comunicou. Em nenhum momento o atleta conversou conosco. Aliás, ontem eu estive aqui no CT e nós nos cruzamos aqui pelo caminho, batemos papo, enfim, não houve nenhum tipo de comunicação oficial do atleta. E os dirigentes do Flamengo, conversei com outro anteontem, me garantiu que nenhuma proposta foi feita diretamente ao atleta, porque seria antiético, né? O que a gente chama na legislação desportiva seria um aliciamento. Então, o Flamengo, até o momento, posso dizer a você que fez o caminho ético que deveria fazer, ou seja, enviou uma proposta ao presidente do Fluminense, a proposta foi diretamente enviada a mim. Eu cordialmente recebi a proposta, porque acho que tenho que ouvir, até por questões também de bom relacionamento que nós temos. O Flamengo, até o momento, conduziu de maneira ética, ou seja, enviou uma proposta ao Fluminense e o Fluminense recusou
como eu te falei, mas não só em relação ao Flamengo, como qualquer rival do futebol brasileiro. E com relação ao atleta, em nenhum momento até agora, o atleta... E não acredito que o Pedro também, pelo caráter que tem, pela história que construiu no Fluminense, não acredito em nenhum momento que o Pedro cometeria esse deslize ético de sentar com outro clube, negociar uma proposta sem falar com o Fluminense. Sinceramente, pelo cara que ele é, pelo jogador que ele é, eu não acredito que ele tenha feito isso ou que ele faça isso. Presidente, bom dia. Pedro Rangel, do saudaçõestricolores.com. A gente está acompanhando o caso do Rodolfo, né, esse drama pessoal que ele vive. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre quais são os passos do Departamento Jurídico do clube para iniciar a defesa do atleta. E, na sequência, também, por ele já estar com o contrato suspenso, né, pelas normas, se o Fluminense está se movimentando para trazer um outro goleiro, né, o Walter é um nome bastante ventilado, e se tem, além do Walter, um segundo goleiro também para chegar para a composição de elenco. Eu vou começar pelo final aí da pergunta e depois volto lá no início. Com relação a atletas, isso vem sendo tocado no departamento de futebol pelo Celso e pelo Paulo Angione. Não vou citar nomes, porque não é o meu estilo de trabalho. Enfim, acho que citar os nomes traz para nós uma situação complicada, até em negociações, mas nós estamos, sim, conversando com vários atletas, tentando buscar soluções dentro das dificuldades que vocês sabem que o clube tem. A gente chegou a 16 dias, mais ou menos, com um time em férias e com o mercado do futebol um pouco paralisado, justamente por causa das férias e também por causa da disputa da Copa América. Então, efetivamente, as coisas, não de nossa parte, nós seguimos trabalhando durante todo esse período, mas o mercado só voltou a se aquecer durante essa semana agora. E eu posso dizer para você que o Celso e o Paulo estão fazendo todo o esforço do mundo para que a gente possa reforçar o elenco também dentro das nossas possibilidades, agora, porque vocês sabem que nós precisamos acertar muitas coisas que ficaram para trás, que a gente pegou muita coisa que está pelo meio do caminho, até do ponto de vista financeiro, mas a gente tem buscado, sim. Óbvio que nunca se trabalha com um atleta somente para aquela posição, porque existem questões contratuais, negociais, comerciais, e é importante que o clube busque outros atletas. Com relação ao Rodolfo, eu vou tentar ser o mais sucinto possível para dizer a vocês que todos já sabem o que ocorreu. Eu fiz questão de receber o jogador para dizer a ele que todo o suporte psicológico e jurídico o Fluminense dará a ele, até porque nós já tivemos outras situações aqui no futuro, e nós sabemos que antes de qualquer coisa, isso é uma filosofia não só do Fluminense, como também um entendimento pessoal meu. Qualquer situação relativa a isso, a gente tem que tratar primeiro o ser humano, depois o profissional, depois o atleta. Então, o que nós fizemos de imediato foi colocar o nosso departamento jurídico à disposição dele, tá? Porque ele teria o direito, por exemplo, de trabalhar com outro profissional, com outro advogado, que quisemos deixar ele bem confortável, que não só do ponto de vista jurídico, como psicológico, de todo o cuidado que a gente possa ter com ele, a gente faria. E assim está sendo feito. Ele optou, até o momento, em trabalhar com os advogados que advogam para o clube, e está preparando a defesa junto com os advogados, e é importante que a gente respeite esse momento dele e ele possa ter paz aí para a gente poder trabalhar uma boa defesa e ajudá-lo. Boa tarde, Mário. Boa tarde. Todos estão cientes ainda dessa questão dos atrasos salariais que você pegou desde que assumiu e precisa resolver em algum curto prazo. Uhum. O Pedro é um dos ativos do Fluminense e uma possível venda dele seria uma solução para esses atrasos. Uhum. Como você falou, o Flamengo, vocês não têm interesse em vender abaixo da multa, mas vocês também tinham um plano de o Pedro ficar mais tempo no Fluminense para se recuperar, para recuperar mercado. Com essa proposta do Flamengo, uma saída seria a Europa, essa janela que abre na Europa. Vocês estão esperançosos em boas propostas e poderiam aceitar até uma proposta inferior à do Flamengo para não vender para um rival? Não, olha só, Felipe, veja bem. Existe uma linha nossa que primeiramente, a gente gostaria muito que o atleta ficasse. Okay? Nós temos outras possibilidades financeiras de sanar os problemas que o Fluminense tem, né? Não necessariamente se desfazendo dos nossos ativos por qualquer preço que chegue. Tá?
O atleta, dizem que o Fluminense recebeu propostas anteriores na outra gestão, inclusive da Europa. Tudo que eu ouvi até hoje foi especulação. Aliás, como muita coisa foi dita nesses últimos dias, de especulação. Então, assim, eu só falo sobre movimentos concretos, né? E aí entra uma ética minha, um limite ético meu, de respeitar o momento em que o Flamengo envia a proposta e pede para que eu mantenha a proposta do Flamengo em sigilo. Então, se eu disser para você que eu aceitaria uma proposta da Europa que chegasse amanhã, eu teria que te dizer quanto é que foi a proposta do Flamengo. E aí são informações sigilosas do Fluminense e do próprio rival. Então, assim, é óbvio que, mais cedo ou mais tarde, o Pedro receberá uma proposta de um clube de fora do Brasil e a gente também receberá uma proposta que nos agrade e a gente aí vai ter que fazer a operação. Mas, se você me perguntar qual é o sentimento do Fluminense, é o sentimento de que o atleta siga conosco. Nós gostaríamos muito que ele seguisse, até porque ele volta de uma lesão. Eu acho que, em termos de projeto, de carreira dele, ele precisa voltar a jogar após a lesão no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, para que a gente possa construir, sim, um projeto sólido, quem sabe de futuro, para a saída dele. Mas, como te falei, não houve nenhum movimento do atleta até o momento de nos manifestar qualquer vontade de sair imediata. Vocês já acompanharam em algum momento algumas coisas que eu falei até antes da eleição, de que a intenção é que a gente possa tentar mantê-lo o maior tempo possível, mas também sem aqui falar situações que vocês sabem que conhecem o mundo do futebol. Atletas jovens brasileiros qualificados e honrados como o Pedro, mais cedo ou mais tarde, não há como você não só não fazer a operação, porque o clube precisa reorganizar suas dívidas, enfim, e ter os seus ativos justamente para isso, como também a vontade do atleta de jogar num outro clube fora do Brasil, enfim. Quando existe essa situação, se for bom para todo mundo, em algum momento será feito. Você jamais ouviria da minha parte algo diferente disso. Pronto. Presidente, bom dia. Fala, Gerson. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Bom dia. Está de dia, bom dia. Também não almocei ainda. Enfim, presidente, você falou sobre a situação do Pedro, do Rodolfo. Você poderia falar, Mário, a respeito do patrocinador master, né? Já que é uma coisa que a torcida do Fluminense vem falando muito, principalmente nas redes sociais. Você poderia falar a respeito dessa situação, por favor? Então, Gerson, pouco antes da eleição, acho que uns 2 dias antes, nós recebemos um contato importante de uma empresa interessada em patrocinar o Fluminense. E, como eu também dizia durante aquele momento, nós não estávamos ainda na presidência do Fluminense. A gente ia disputar uma eleição 2, 3 dias depois. E isso é uma questão lógica de mercado, né? Você não vai fechar nenhum tipo de operação sem estar empossado. Do lado de lá, nas empresas, por exemplo, existem regras de compliance de que não há possibilidade de você conversar com um candidato a presidente de um clube. Então, vencemos a eleição dia 8, tomei posse dia 10, começamos a trabalhar dia 11. Né? Então, estamos aí há mais ou menos 15 dias tentando iniciar a organização da casa. Né? E tivemos algumas medidas emergenciais, de, por exemplo, tentar levantar alguns bloqueios que a gente tinha, conseguimos levantar algum tipo de recurso, acertamos algumas coisas internas. E, após a eleição, já surgiram outras possibilidades de patrocínio. Mas, quando eu digo possibilidades, são contatos e negociações que estão em andamento. E por que isso? Porque, justamente por ter muito pouco tempo, a gente precisa tentar fazer a melhor situação para o Fluminense. Né? Em relação a tudo, é normal que, com a mudança da gestão, muitas pessoas tenham se reaproximado, muitas empresas tenham se reaproximado, isso está acontecendo, que eu posso te dizer de positivo é isso. E esse patrocinador que a gente conversou, as conversas evoluíram nos últimos 5, 6 dias. Mas, obviamente, que muitas coisas estão sendo debatidas. O Fluminense tem hoje uma possibilidade muito boa, que é a questão de ter o Maracanã, enfim. Então, eu diria para você que a gente está caminhando bem, mas já surgiram até outras possibilidades.
O uniforme tem várias propriedades, né? Tem a frente, as costas, tem as mangas, tem o omoplata, enfim, tem uma série de situações que a gente pode negociar. O que eu poderia te dizer é que hoje, nesse possível patrocinador que a gente tem conversas adiantadas, está se discutindo, inclusive, essa questão. Se seria o uniforme inteiro, se seria parte do uniforme. Então, a gente está negociando. Eu sei que a ansiedade é grande, né? Mas nós aqui temos que ter a frieza e a tranquilidade de tentar fazer o melhor para o Fluminense, em todos os sentidos. Porque o histórico recente não é bom. Todas as tentativas que o Fluminense fez recentes, não só de patrocínio master, como de fornecimento de material, enfim, de alguns anos para cá, como as medidas foram tomadas muito rapidamente, acabaram não sendo interessantes para o Fluminense. Então, nós estamos tendo cautela, mas eu posso te garantir aí que, em breve, a gente vai ter boas notícias. Oi, Mário, boa tarde. Boa tarde, João. Você, falando agora não do Pedro, do João Pedro, você disse que ao assumir ia olhar o contrato de venda para o Watford. Queria saber se já fez isso, se existe algum tipo mesmo de brecha, alguma situação para conseguir segurá-lo por mais tempo. Bom, Joel, vamos lá. Eu já cheguei, já vi o contrato, e como eu disse num dos programas que eu fui durante também a eleição, o Fluminense jamais poderá, e eu jamais poderia, assumindo o clube, ter qualquer atitude que demonstrasse ao mercado que o Fluminense é um descumpridor de acordos, um descumpridor de questões comerciais. Ok? Então, dentro do que a gente viu, eu continuo considerando que a venda foi feita num valor muito baixo, mas, enfim, foi feita no momento em que quem fez sabe das dificuldades que o clube passava. Mas, do ponto de vista jurídico, seria diria para você, um risco muito grande, uma temeridade o Fluminense entrar em qualquer briga jurídica para tentar desfazer uma operação que, dentro do ponto de vista legal, para o Fluminense até o momento, ela foi feita dentro dos ditames legais. Ok? Então, nós não podemos ser um clube que desfaz acordos comerciais e destrata contratos que foram assinados dentro da legalidade. Ultrapassada essa parte técnica e jurídica, eu diria a você que eu já estou trabalhando, aí sim, do ponto de vista comercial, de tentar manter o atleta aqui por mais tempo, tá? E, quem sabe, até mesmo trazer mais algum tipo de remuneração ao Fluminense. Tá? Já temos algumas conversas com relação a isso. Sabemos que existem clubes interessados, de repente, em participar dessa operação, ou seja, a manutenção do João Pedro aqui, porque, pelo contrato, ele teria que sair em dezembro, o que a gente já pegou é isso, o que está feito é isso, em dezembro ele sai. Então, estamos trabalhando comercialmente, desportivamente, para tentar com que ele fique aqui durante mais um período e, quem sabe, com o Fluminense tendo ainda mais algum tipo de remuneração, além daquilo que está especificado em contrato. Pois é, justamente nesse sentido que eu gostaria de abordar um pouco mais, porque se falou, logo que ele começou a aparecer mais, né, antes dessa pausa, fazer mais gols, enfim, que existiria a possibilidade de que, caso um outro clube tivesse interesse em comprá-lo, pagaria uma espécie de multa e que, então, poderia fazer uma nova negociação com o Fluminense. Até que ponto isso realmente pode acontecer dentro da legalidade e, claro, dentro da ética do Fluminense? Ótima pergunta sua. Na verdade, não existe no contrato uma multa seca específica. Existe um mínimo de multa em caso de perdas e danos e violações do contrato, só para você entender. Então, se por um acaso alguém tentasse furar essa negociação, se correria o risco de uma multa mínima de um valor bem alto. Quando você me pergunta de que forma se faria isso, com todas as partes sentadas na mesa. Ou seja, quem comprou, quem vendeu e quem tem interesse em comprar. Se for feito dessa forma, e é isso que nós estamos buscando, um acordo comercial para que todas as partes envolvidas... Porque, veja bem, em que pese eu ser da minha área da advocacia, da parte jurídica, né, que é uma área especializada em litígios, eu sempre adotei, na minha postura, que, até inclusive profissional, no sentido de que, quando sentam as partes na mesa, se sair uma possibilidade de acordo onde fique todo mundo satisfeito, é sempre melhor que o imbróglio, uma briga jurídica
que vai durar anos e anos, né? Então, o que eu entendi quando eu avaliei esse caso assim que cheguei? Existe uma situação posta e dá para se fazer uma operação, quem sabe, onde todo mundo fique feliz e todo mundo fique, né, bem remunerado, ou seja, o atleta possa seguir aqui, que é o nosso grande desejo, meu em especial, que eu possa ver esse atleta mais algum tempo vestindo a camisa do Fluminense, mais do que dezembro, que é o que está previsto. Então, foi esse caminho que eu busquei. Busquei um caminho da composição, de dizer que eu tenho interesse que ele fique, saber dele se ele também tem interesse de ficar mais um tempo, saber se quem comprou tem interesse já em fazer algum tipo de operação e se tem um terceiro querendo comprar. Se a gente conseguir fazer isso, eu acho que a relação fica transparente, fica boa e boa para todo mundo. Sobre Pedro, voltando ao assunto Pedro, você falou no início da entrevista que não pretende, não tem interesse em vender, avisou o Flamengo, não vende para nenhum clube brasileiro abaixo do valor da multa. Essa é uma posição irredutível sua para o mercado nacional, ele não sai, ou se, porventura, passar um tempo, as propostas de fora não chegarem, essa situação dos salários atrasados não serem resolvidas num curto prazo, como é o desejado, há uma possibilidade de abrir negociação para um valor não tão abaixo, mas próximo da multa? Felipe, eu não quero falar sobre proposta, é o que eu te falei. O Flamengo me pede sigilo na proposta, e aí, assim, eu acabei de chegar, não tenho nenhum documento de propostas anteriores que o clube tenha recebido. Então, qualquer coisa que eu diga para você nesse sentido, o que eu te coloquei de posicionamento é um posicionamento. Para rivais, a multa é a multa que está prevista em contrato, ok? Porque existe não só uma questão financeira, como também uma questão nossa de entender que ele é um jogador vinculado ao Fluminense, ou seja, então a nossa ideia chegando qualquer outra proposta fora do Brasil, a gente vai avaliar, como parece que já foi avaliado anteriormente a lesão. Existe, para você ficar mais tranquilo ainda, o Fluminense não é detentor de 100% dos direitos econômicos do atleta, ok? Ele é 100% dos federativos, mas não é detentor de 100% dos econômicos do atleta. Então, existem outras partes envolvidas. Na parte do Fluminense, a conta é essa, ok? A conta é a multa mínima para rivais do Brasil, ok? É isso. Para terminar de minha parte, a gente está ciente que, durante a semana, você se reuniu com funcionários das Laranjeiras que comunicaram essa preocupação com a questão dos salários atrasados e também integrantes da comissão técnica passaram para você que o grupo ainda está preocupado, insatisfeito, o clima não é ainda dos melhores, até como era no início do ano, que os salários estavam sendo quitados em dia. Não, isso não foi passado, não pela comissão técnica para mim, não. De que o ambiente não é bom, não. Então, a gente queria saber... De onde vem essa informação? Informações nossas. Pelo menos e nem a minha reunião com os funcionários foram eles que pediram. Foi uma reunião minha com todos os funcionários do clube para me apresentar. Porque... Mas foi conversado o tema? Não, sim. Eu reuni todos os funcionários do clube para dizer a eles que eu estava chegando, que era uma nova filosofia de gestão, que eu estava implementando uma nova filosofia de trabalho, que eu gostaria muito que eles abraçassem essa filosofia de trabalho, que sabia das dificuldades que haviam sido deixadas e que nós estávamos trabalhando para resolver. Foi isso. Mas, em nenhum momento, os funcionários me pediram reunião para cobrar, porque você imagina, você... Não para cobrar, para mostrar preocupação com a situação. Não. A reunião foi pedida por mim. A reunião não foi pedida. Estou sendo transparente com você. Se tivesse sido pedida por eles, você me conhece, eu diria, foi pedida por eles. Não foi isso. É porque eu tenho uma maneira de trabalhar assim, até nas minhas coisas pessoais, na minha empresa, enfim. Eu cheguei no primeiro dia, passei nos chefes de departamento, me apresentei a todos os chefes de departamento, mas me sentia na obrigação de falar com todos os funcionários do clube, todos os funcionários possíveis. Então, só para você saber, veio gente de Xerém para essa reunião. Eu fiz uma reunião no Salão Nobre do clube, rápida, de 15 minutos, onde eu me apresentei e disse qual era a nossa filosofia de trabalho para os próximos 3 anos e meio, que eu contava muito com a equipe, ou seja, que eu gostaria muito que a equipe abraçasse a nova filosofia, o novo modelo, e que, obviamente, eu sabia que existiam questões que os afligiam e que nós estávamos trabalhando para resolver. Foi isso, foi 15 minutos. E com jogadores, o que teve? Jogadores, não. Conosco, comigo, não teve nenhuma reunião, nem... Por questões óbvias, ninguém gosta de trabalhar com os seus vencimentos atrasados, que
que as pessoas estão com algum tipo de insatisfação, sim, mas não houve nenhuma reunião específica, muito antes pelo contrário. Tive com o Fernando Diniz hoje, ontem, anteontem, nós fomos até no lançamento de um evento, aí, uma situação importante para o esporte brasileiro, e aí batemos muito papo lá. Assim, com relação ao ambiente, você pode ficar tranquilo que o ambiente é igual, o grupo é muito bom, já convive com esse problema há bastante tempo e segue trabalhando firme, né? Então não houve nenhum tipo de problema em relação a isso, não. Presidente, um dos seus temas maiores de campanha foi a questão do sócio-torcedor, você se reaproximar com a torcida, também é uma fonte importante de receita. E a gente vê o Flu agora fazendo uma campanha bem bacana dos próximos jogos em casa, com pacotão. É o primeiro passo do sócio do programa, desse seu planejamento, para essa questão de aproximar a torcida com o Flu? Ótima pergunta, Pedro. Na verdade, como nós não tivemos tempo ainda de implementar o nosso novo programa de sócio-futebol, ele está sendo desenvolvido. A gente também, em breve, vai dizer a vocês a data que nós vamos apresentar o nosso novo plano de sócio-futebol, mas ele está sendo desenvolvido com cuidado e muito carinho para que a gente possa aumentar de forma exponencial a nossa quantidade de sócios que contribuem com o Fluminense. Independente disso, eu acho que a gente precisa tomar medidas. A gente não pode ter só projetos, e sim também execução. E aí eu reuni a nossa equipe de marketing lá e disse que eu gostaria muito de, nesse primeiro momento, fazer um pacote para trazer o torcedor de volta, para o torcedor entender que há uma nova filosofia de trabalho. E aí nós fizemos um pacote de 5 jogos, né? Fluminense, Ceará, São Paulo, Inter, Penharol e CSA, a R$ 150, em tese R$ 30 por jogo, que pode ser adquirido até a véspera do jogo do Ceará. Queria aproveitar a oportunidade de você ter feito a pergunta, de dizer que nós esperamos realmente que os torcedores abracem nessa nossa primeira tentativa de resgate da nossa relação com eles, que eu gostaria muito que eles pudessem adquirir o pacote, encher o Maracanã nesses 5 jogos. A ideia foi justamente mostrar que, antes de qualquer coisa, eu preciso do torcedor, né? Precisamos do torcedor no estádio. Isso é fundamental. Os jogadores ficaram bastante animados com o movimento que a gente fez, mostrando que a gente quer atrair novamente o torcedor. E, como eu te falei, em breve a gente vai desenvolver o pacote e vai apresentar com mudanças, enfim, com novidades. E dizer a você que o Fluminense hoje é talvez dos clubes de maior potencial do futebol brasileiro, seja o que menos fatura com o seu programa de sócio-futebol. Assim, o faturamento é muito baixo anual, né, comparado a outros clubes que hoje até pagam as suas folhas salariais com o programa de sócio-futebol. Então, eu queria muito fazer esse apelo ao torcedor. Eu escrevi na postagem, nós escrevemos que foi um convite, mas eu queria dizer que é uma convocação. Eu queria convocar os torcedores. A gente vai seguir com a campanha, vamos seguir com a campanha do pacote, ela vai seguir sendo feita, o torcedor vai seguir recebendo, mas eu queria muito que o torcedor pudesse nos abraçar aí nesse momento inicial. Vamos aqui para a última pergunta. Mário, falando de outras possíveis saídas, uma é a do Marlon, né? Existe interesse de um clube turco na contratação desse jogador, e também sobre o imbróglio em relação ao Luciano, que fica, que vai, que tem proposta ou não. Queria que você falasse um pouco sobre esses 2 jogadores e uma coisa rápida, se puder. A multa rescisória do Pedro, tem como dizer para aqui para o Brasil? O valor? Eu vou te dizer, aí você depois faz a conta, 2.000 vezes a média salarial dele. 2.000 vezes. Okay? É o que está na lei. Não é o que está na lei. Com relação ao Luciano, muita especulação também, mas proposta oficial ao Fluminense não chegou nenhuma, de nenhum clube, e a gente segue no mesmo modelo anterior que eu vinha falando. Tem que ser do clube para nós, de clube para clube, né? Hoje, pela manhã, eu não vou citar o nome do clube, mas um clube começou a iniciar um contato, sim, por uma proposta por ele, e a gente, obviamente, vai conversar com o atleta e vai analisar. E com relação ao Marlon, eu diria a você que também não chegou nenhum papel, nenhum documento, mas que, obviamente, já houve, sim, uma conversa. Aí, sim, o jogador iniciou uma conversa com a diretoria de futebol em relação a isso. A gente teve a lesão do Mascarenhas, né? Aí passa a ser uma outra avaliação, porque é um jogador na mesma posição. Então, teve uma lesão inesperada, né? Quer dizer, toda lesão inesperada, mas aconteceu na semana passada. E aí a gente, obviamente, está avaliando, porque nós temos um elenco muito enxuto, né? Temos bons jogadores, mas com poucas peças no momento, até em razão das questões das lesões, né?
Temos a lesão do Matheus, temos o Digão voltando de lesão, agora a lesão do Mascarenhas, o Pedro voltando de lesão. Então, mas essa parte eu queria muito, se você pudesse até coordenar com comunicação, enfim, fosse mais direcionado ao departamento de futebol, porque eles é que estão mais no dia a dia. Até para vocês entenderem, eu tenho ficado 70% do tempo em Laranjeiras, tentando resolver os problemas, e a diretoria de futebol aqui. Eu costumo vir aqui às sextas-feiras, dependendo da situação, eu venho 2 ou 3 vezes por semana. Mas a regra está sendo essa, porque o administrativo do clube segue lá, o financeiro do clube segue lá, e como eu havia falado durante a eleição, era justamente por isso que a gente tinha esse binômio com a participação do Celso no futebol, ele que vem aqui todos os dias, ele que toca o futebol aqui todos os dias. Então, eu preferia que, em relação a essa questão de entradas e saídas de atleta, tudo isso fosse mais direcionado a ele e ao Paulo Angione, que é o diretor executivo do clube profissional que trabalha esse dia a dia.